você acompanha o MotoGP, você sabe que o Jorge Martin tá mergulhado numa imensa maré de azar. E ele não consegue sair disso. Esse fim de semana foi a primeira vez que a gente viu o Jorge Martin em cima da Aprilia na temporada 2025. Porque ele se machucou na pré-temporada, no primeiro dia da pré-temporada, nas primeiras horas da pré-temporada, e depois, quase na volta, no início do campeonato, ele sofreu uma nova lesão num teste que ele estava fazendo para verificar a condição dele depois da primeira lesão. E aí agora voltou ativa, mas era um fim de semana difícil. Tava sem forma física, sem condicionamento, tava sem ritmo, né? Mais de 60 dias parado. Não conhecia a moto. Né? Ele fez 13 voltas na pré-temporada com uma moto que sequer era a moto que a Aprilia tá usando hoje. Então ele tinha uma série de dificuldades nesse fim de semana. Mas ele estava superando pouco a pouco. Ele conseguiu completar a sprint, fez a classificação, até que pareceu bem na classificação. E aí, as coisas estavam indo, né? Na corrida a gente sabia que seria uma corrida difícil para ele, porque era uma corrida muito longa e tudo mais, então ia ser difícil mesmo que ele completasse com um bom resultado, porque sente o corpo, sente o cansaço, sente dor. Mas as coisas estavam caminhando bem, parecia que estava tudo bem. Só que daí ele caiu. E não foi uma queda horrorosa, não foi aquela queda que ele jogado para cima, foi um low side, só que teve um problema. Porque o Fábio de Gianantonio estava muito perto dele, porque o Fábio estava tentando ultrapassar. E aí depois da corrida o Fábio confirmou que sim, ele tocou o Martin depois da queda. Na imagem não dava tanto pra gente ter essa certeza, né? Parecia que ele tinha tocado, mas a gente não tinha como ter essa certeza até o Fábio aparecer e falar que sim, que ele não conseguiu desviar. Porque é uma parte onde eles estão muito rápidos, eles estavam muito próximos e ele não teve pra onde ir. Pelo que dá pra entender da dinâmica do acidente, acho que no momento em que o Fábio de Gianantonio tocou o Martin, e foi alguma coisa entre as costas e a lateral do corpo, ele meio que empurrou o Martin pra cima da Aprilia. E aí o impacto do corpo do Martin com a Aprilia foi o que provocou as lesões, porque as lesões dele estão na parte da frente do corpo, nas costelas. Além das costelas, né, das fraturas de costela, e ele tem mais de uma, ele tá também com um quadro de pneumotórax. Se você assiste série médica, você já deve ter ouvido falar sobre isso inúmeras vezes. Que é quando tem ali um acúmulo de ar, né, na cavidade do tórax. Isso precisa ser drenado. Então ele está internado em observação. Ainda não tem data para deixar o hospital, mas eles já confirmaram que não tem lesão cerebral, não tem lesão de órgão, não tem nada disso, tem só as fraturas e o pneumotórax. O próprio Martin já fez um post nas redes sociais dizendo que vai tentar manter as pessoas atualizadas, mas por enquanto é isso, né? Mais uma crise na vida do Martin. É terrível ver o que tá acontecendo com ele, acho que não tem palavra pra definir isso, porque é uma sequência muito forte de lesões. O Martin já teve que superar uma lesão muito ruim logo no começo da carreira dele na MotoGP. Ele sofreu uma queda em Portugal, se machucou inteiro, chegou a pensar em abandonar a carreira porque ele achava que não ia conseguir se recuperar. Se recuperou e agora tá metido de novo nessa má fase. É um prejuízo enorme para ele, porque a gente obviamente não tem a menor ideia quando ele vai voltar, né? A fratura de costela é complicado de recuperar, porque não tem muito como mobilizar, dificulta para respirar. Então imagina você ter várias fraturas de costela e pensar em correr de moto, né? Não é exatamente fácil, nem saudável, nem tranquilo de fazer. Então a gente não tem a menor ideia de quando o Martin vai poder voltar. Então é mais um impacto para ele. Ele já tinha descartado qualquer chance de defender o título. Se tinha alguma esperança, acho que agora dá pra dizer que tá enterrado de vez, não tem a menor condição dele conseguir brigar por esse campeonato. E pra Aprilia é mais um duro golpe, né? Porque ela não conseguiu em momento nenhum tirar proveito da maior contratação que ela fez desde que voltou à MotoGP. É torcer para que o Martin fique bem, torcer para que ele se recupere prontamente, né? O que seja uma recuperação relativamente fácil, mas que a maré de azar é grande. Se alguém aí tiver alguma dica ou solução mágica para tirar o Martin do buraco, para acabar com essa má fase, com essa maré de azar, tá precisando. Porque se tem alguém que tá precisando dar um tempo pro Martin, é o azar. Esse foi o assunto de hoje, mas a gente vai conversando e mantendo vocês atualizados sempre no Grande Prêmio. Até mais.